Salvadoremos com a paz do Senhor. Para mim é um cumprimento de alegria. Essa tribuna, confesso aos irmãos que sempre dá um friozinho na barriga, mas a honra, a glória, o poder pertence ao Senhor. Ao Senhor, para o nosso pastor Carlos, a nossa pastora Patrícia, os amados irmãos, os obreiros que estão aqui, na minha retaguarda dessa tribuna, aos amados irmãos que estão na área dessa igreja. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Para abrir as vossas Bíblias no tema dessa campanha, que está lá em Hebreus, no capítulo número 2. Estaremos fazendo a leitura a partir do versículo de número 1. Deus fiel, aleluia. Os irmãos encontraram? Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo próprio Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Os irmãos podem se assentar glorificando ao Senhor nessa noite. Nós precisamos compreender algo, meus amados irmãos, que é olhar para esse texto. O autor aos Hebreus, ele está preocupado. Mas o que, irmão Paulo? Com o que ele está preocupado? Porque, na verdade, quando nós olhamos para esses primeiros 3 versículos, nós vamos ver que está sendo feito um apelo. E esse apelo está sendo direcionado aos cristãos que estavam passando por perseguições naquele tempo, por pressões, até mesmo por ameaças de morte. Isso, na verdade, se dá porque era uma pressão ali para que eles viessem abandonar a vossa fé. De fato, aqueles cristãos que estavam ali sofrendo grande pressão, eles poderiam facilmente se desviar do Evangelho, regressar agora às suas antigas crenças. Então, todo esse livro vai ter como um propósito exortar os cristãos a permanecerem firmes e reconhecerem a superioridade de Cristo. Porque culturalmente, se nós olharmos para o texto, a tentação de retornar ao sistema judaico era mais familiar, era aceito melhor, de uma forma melhor socialmente, era muito grande, seria fácil demais. Então, o autor aos Hebreus, ele agora está enfatizando que a mensagem de Cristo, ela é uma mensagem definitiva, ela é uma mensagem suprema, e desviar dela traz consigo consequências eternas. Aleluia! Então, antes do capítulo de número 2, ao olhar para o capítulo 1, nós vamos ver que está sendo estabelecida a preeminência de Cristo sobre os anjos, porque no contexto do judaísmo, os anjos eram vistos como os mensageiros de Deus. Então o autor aos Hebreus agora, ele deseja deixar algo muito claro, porque embora os anjos são até importantes, mas Jesus é aquele muito mais exaltado, aleluia, porque isso é importante que o capítulo 2 agora, ele começa com uma advertência baseada na revelação de Cristo, glória a Deus, porque se nós olharmos, os judeus, eles profundamente ali amavam a lei dada por Deus a Moisés, e essa revelação, essa transmissão dessa revelação por meio dos anjos, como nós vamos ver lá em Atos 7, versículo de número 53, Gálatas 3, versículo de número 19, que sugerem que a lei, ela foi promulgada por anjos. Os anjos eram vistos, como bem dizemos, como mensageiros, como intermediários, e acerca de que eles facilitavam ali naquele tempo a comunicação divina, aleluia. Então nós vamos olhar que o autor aos Hebreus está dizendo que, embora os anjos podem até ter um papel significativo, desempenhar um papel significativo
significativo, mas a mensagem trazida por Jesus, ela era crucial e definitiva. Então, o público original desse texto incluía os judeus e os cristãos que tinham uma reverência muito grande pela lei e pelas tradições judaicas. Então, ao olhar para a palavra, nós vamos ver que o autor agora, ele está dizendo que essa revelação em Cristo não é somente a continuidade, mas é a consumação do que foi revelado anteriormente, ou aleluia. Então, quando nós olhamos para o versículo número 1, o autor agora ele está dizendo para que aqueles cristãos não viessem negligenciar a palavra pelo qual ouviram. E quando nós olhamos para a palavra desviar-se, significa, ali sugere, na verdade, melhor dizendo, o perigo de se afastar gradualmente da fé, se de fato aqueles cristãos não prestassem atenção na palavra pela qual eles ouviram. Então nós vamos olhar que aquele povo deveria prestar mais atenção na mensagem a qual eles ouviram. Mas ao olhar para o versículo de número 2, o autor ele está fazendo agora uma comparação não com a antiga lei que foi proclamada por anjos. Então aí nós vamos perceber, irmãos, se a lei que era mediada por anjos foi tão importante que a desobediência resultava em punição, agora vejamos algo muito importante: quanto mais é significativa a mensagem de Cristo, ou aleluia, ou glória a Deus. É por isso que eu amo a Bíblia. Aí eu olho para o versículo de número 3, que o autor agora ele vai ressaltar o seguinte: que negligenciar a salvação oferecida por Cristo é ainda mais grave. Essa salvação foi anunciada, ou aleluia, pelo próprio Jesus e confirmada pelos apóstolos, ou glória a Deus. Então, se nós olharmos para o capítulo de número 2, do versículo de 1 a 3, nós vamos perceber que na verdade se trata de um chamado, ou aleluia, e nós vamos olhar e perceber que é o autor despertando aquele povo para que não viesse se afastar da verdade. É uma advertência se nós contemplarmos, porque se o Antigo Testamento entregue pelos anjos existia uma obediência rigorosa, quanto mais importante é a palavra salvação trazida pelo Filho de Deus. Oh, aleluia! Então nós vamos ver algumas advertências sempre encontradas no livro de Hebreus. E o propósito é incentivar todos aqueles cristãos a obedecerem a palavra de Deus, porque essas adversações elas se tornam ainda mais intensas, porque elas, ao longo dessa epístola, nós vamos ver acerca, começando ali pelo desvio da palavra de Deus, até chegar sobre o quão difícil é o desafio da palavra de Deus. Então, se nós observarmos a palavra, oh aleluia, o Senhor, oh glória a Deus, não fica de braços cruzados vendo a desobediência de seus filhos, oh aleluia. E é por isso que o Senhor corrige, oh glória a Deus, oh aleluia. Então negligenciar essa salvação significa rejeitar, oh aleluia. É por isso que o autor ele revela, oh glória a Deus, que todos aqueles que receberam essa salvação devem se atentar, oh aleluia. Porque se no tempo do Antigo Testamento o povo era castigado, então agora você imagina que responsabilidade está sobre mim e está sobre você. Uma vez que recebemos essa palavra, uma vez que aceitamos o Senhor como nosso único e eterno Salvador, então a mensagem central desse texto é salvação. Oh, glória a Deus. E a salvação no livro de Hebreus, ela recebe uma ênfase tão especial. E se nós não dermos essa palavra para os dias de hoje, muitos cristãos não dão devido valor às escrituras sagradas e negligenciam a salvação. Então eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo que as pessoas não somente negligenciam a salvação, elas negligenciam uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de fato que glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluia!
grande salvação. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Porque há o perigo da negligência. Muitos cristãos nos dias de hoje correm esse perigo por negligenciar, oh, aleluia, os recursos da graça. Falham em compartilhar o Evangelho. Negligenciam porque não pedem perdão ao Senhor por todos os seus pecados. E esse castigo é severo. A palavra vai nos dizer. E se nós olharmos que a salvação trazida por Cristo, que se de fato negligenciarmos, como podemos negligenciar? Não tem como, meus amados irmãos, porque se essa negligência, oh aleluia, a palavra vai dizer, assim é aquela grande salvação. Como negligenciaremos se Jesus ele é o único caminho? Oh aleluia, então meus amados irmãos, não há escape. Se olharmos para a palavra do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento dados por Deus, porém o Antigo Testamento é a sombra do Novo, e o Novo Testamento é a realidade. O Antigo Testamento fala sobre a lei, mas o Novo, meus irmãos, ele fala sobre a graça. Então o Antigo ele é dado por meio dos anjos, mas o Novo ele foi dado por meio de Cristo. Tanto a lei como a graça de Deus. A lei vem por intermédio de anjos, mas a graça ela vem pelo intermédio do Filho. Oh, aleluia! Ambos, o Antigo Testamento como o Novo, são revelados por Deus, mas o Novo ele tem muito maior importância e dignidade, porque, oh aleluia, o Antigo, oh aleluia, ele é o cumprimento, mas o papel da lei, se nós precisamos nos atentar a isso, que o papel da lei é nos conduzir a Cristo, e Cristo é a fim da lei. Oh aleluia, oh glória a Deus. Então é preciso nos atentar a alguns pontos importantes dentro desse texto, que em primeiro lugar precisamos nos apegar com mais firmeza, e em segundo lugar não se desviar. Mas por que, irmã Paloma? Porque o autor ele está exortando para aquelas pessoas a permanecerem firmes, a se manterem firmes e não darem as costas ao Evangelho, ou seja, não desprezar Jesus, porque Jesus é o melhor de todos os profetas, é o grande sumo sacerdote, é o Rei dos Reis, o único, aleluia, é quem há salvação. Então eu olho para a palavra e vejo que no nome de Jesus há salvação. Oh glória a Deus, oh aleluia, oh glória a Jesus. Então a pergunta nessa noite para a minha vida e para a tua vida é: como escaparemos nós, meus irmãos, se negligenciarmos essa tão grande salvação? E essa pergunta na verdade ela é irrespondível, sabe por quê? Não existe a possibilidade de fuga. Sabe, para quem negligencia, rejeita a salvação trazida ao pecador pelo Filho de Deus, oh aleluia, então a grande salvação não é o perigo de negligenciá-la. A salvação não é uma conquista do homem mediante a obediência à lei, mas a salvação é uma oferta de graça adquirida por Cristo lá na cruz do Calvário. Essa grande salvação, meus irmãos, ela é o fruto do grande amor do nosso Deus, e ela é o resultado do grande sacrifício vicário lá na cruz do Calvário, e ela é aplicada mediante a obra do Espírito Santo. Então a salvação é uma obra divina do começo ao fim. Oh glória a Deus. Então o autor aos Hebreus chama agora a
nós vamos ver que negligenciar é desviar-se, é apartar-se, é errar o alvo, como um navio, meus irmãos, que na violência das ondas nunca consegue chegar ao porto. É aí que nós vemos que a palavra negligência, ela traz uma ideia de menosprezo, de rejeição. Então, quando eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo que essa salvação, ela vai ser apresentada como uma libertação para aquele que está preso. Aí nós vamos olhar para a palavra negligenciar e ver que a salvação, como uma vez que nós negligenciamos, é viver como um prisioneiro. Mas como assim, uma paloma, viver como um prisioneiro. Negligenciar a salvação é como se você tivesse cometido um crime e a sentença para você é a sentença de morte. Então, nessa sentença de morte é impossível escapar. Então, meus amados irmãos, os irmãos compreendem que uma vez que negligenciamos essa tão grande salvação, é como se nós tivéssemos recebido uma sentença de morte. Então, quando nós olhamos acerca da lei falada por anjos, que fosse um juízo inevitável, imediato e terrível, agora vejamos, meus irmãos, o que é, de que forma terrível que não será para nós homens e mulheres aqui nessa noite, se negligenciarmos essa tão grande salvação. Bom, aleluia. E é preciso compreender que seria como um pecado muito mais odioso negligenciar a graça do que negligenciar a lei. É aí que eu olho para a palavra do Senhor, e o versículo que me chamou muita atenção, que está lá em Hebreus 9, 28, uma versão mais atualizada, que vai nos dizer assim: também Cristo foi oferecido como um sacrifício, uma só vez, para tirar os pecados de mim. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer a salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. Oh, aleluia! Então, essa salvação que nós dizemos aqui é que quando Cristo voltar, Ele não irá tratar os meus pecados, mas Ele virá para todos aqueles que o aguardam com expectativa. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, uma versão mais atualizada. Na verdade, o Senhor não demora para cumprir a tua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês e não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam, meus irmãos. Então nós compreendemos que o Senhor não tem tardado a tua vida, mas de fato Ele tem sido tão paciente, porque Ele não tem prazer naquele que se perde. Mas o Senhor quer que todos nós venhamos nos arrepender de todos os nossos pecados. Oh, aleluia! Aí eu olho para Romanos 2,4, que nos diz assim uma versão mais atualizada: será que você não compreende quão paciente Ele está sendo com você? Ou você não se incomoda com isso? Não vê que Ele tem esperado por você todo esse tempo sem castigá-lo, a fim de dar tempo para que você abandone o seu pecado? Porque sua bondade tem finalidade de levá-lo ao arrependimento. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Então nós compreendemos que o Senhor é tão paciente, tão bondoso, e a bondade do Senhor tem a finalidade de nos levar de fato ao verdadeiro arrependimento. Oh, aleluia! E aí eu olho para Romanos 13, 11, meus irmãos, que nos diz assim: tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos no início. Oh, aleluia! Eu olho para esse versículo, meus irmãos, nessa noite, e eu percebo que no relógio de Deus é como se o relógio de Deus estivesse fazendo
muitos têm retrocedido. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer algo importante e que você guarde isso nas palavras do teu coração. Que nós venhamos tão somente seguir firmes, sem retroceder nessa verdade, porque a salvação apresentada aos amados irmãos nessa noite, oh aleluia, ela você não encontra na vitrine de uma loja, você não encontra em um delivery, você não encontra em qualquer comércio. Essa salvação, ela só é possível mediante o sacrifício vicário de Cristo. Aleluia! Você não pagou nada, mas Jesus pagou tudo lá na cruz do Calvário, pela importante, que eu gosto muito, que essa frase nos diz assim, meus amados irmãos, que a cruz é o grito de Deus para o mundo, dizendo, você não pode salvar a si mesmo. Se você tem andado com as suas próprias forças, achando que você está caminhando para algum lugar, que você pode ter sido, eu vim aqui nessa noite dizer que a cruz é o grito de Deus. Você não pode salvar a si mesmo. É somente no nome de Jesus que há salvação. Então, meus amados irmãos, é preciso nessa noite entender que o caminho que o Senhor tem para nós é somente avançar. Avançar, 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 avançar. E não retroceder. Como Deus, é preciso, meus irmãos, nessa noite, entrar com os olhos fixos lá na eternidade. Oh, aleluia! Vai derrubar a lua, porque eu preciso andar com os olhos fixos lá na eternidade. Sabe por quê, meus irmãos? Oh, aleluia! É preciso andarmos com os olhos fixos lá na eternidade. Oh, aleluia! É porque a eternidade, ela é logo ali. Então permanecemos como firmes soldados, olhando para o alvo de Cristo Jesus, para o amor do Salvador, fixam teus olhos na eternidade. Não importa o que você tem passado, mantém os seus olhos fixos na eternidade, porque a eternidade é logo ali. Vamos se colocar de pé. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei se talvez, meus irmãos, vocês tenham andado, talvez de qualquer maneira, querendo desistir. Talvez as coisas, essa tão grande salvação. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui. Oh, aleluia! Para que nós venhamos despertar. Oh, aleluia! Talvez você pode olhar para mim e dizer, eu, Paloma, não era isso que eu queria escutar. Oh, aleluia! Mas a palavra do Senhor é essa, o recado de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite, é para que nós não venhamos retroceder, para que nós venhamos nos apegar mais ainda. Oh, aleluia! Eu convido os irmãos a orarem juntamente comigo. Apresenta a tua vida, apresenta, meus irmãos,